Bom dia. Então vamos levar nossos pensamentos a Deus e vamos orar a Deus. Hoje vamos falar sobre o nascimento de Jesus. Começamos Mateus capítulo 1, no domingo passado. E hoje lá no versículo 18, aí fala o nascimento de Jesus. Depois dá uma olhada em Lucas também, que fala também, o Evangelho de Lucas. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18. Então, vamos orar. Grandioso Deus e Pai, queremos te agradecer por mais esta oportunidade, esta manhã e a noite de sono que tu nos deste. E agora que nós estamos aqui neste momento, para estudar um pouco da tua palavra e para te louvá-lo. Pedimos em favor que estão aqui, pedimos que tragam mais para junto de nós, pedimos também em favor da família de nossos filhos, pedimos, Pai, também em favor dos irmãos sanguíneos e os nossos irmãos em Cristo, pedimos, Pai, em favor daqueles que estão enfermos, enfim, pedimos para todos os teus filhos espalhados sobre a face da terra. É em nome de Jesus que pedimos. E é em nome dele agradecemos o perdão dos nossos pecados. Amém. Então, vamos louvar a Deus, irmão Antônio? Deixa eu dar aqui na frente. A semana já passou, agora iniciou outra, né?
começando agora, domingo. Porque é difícil? Se for difícil, não. Não, é cantaria alto, mas não vai.
ver se ele é alto, igual a Essa altura dessa. 302, aqui se fala. 312. 312, eu sei de onde ele vai. Mínimo. Difícil, é alto. Não é cansado, né? Nós temos 110. Não, 308. Eu espero que o Joel. Aí, ó, o 310 vai até Alfá, natural. E 2 notas, 3 notas, por isso que ele é alto, né? E o 312 vai nas agruras. Esse é um pouco difícil, né? É 308, não.
Então vamos falar hoje nascimento de Jesus Cristo. Mateus 1, a partir de Mateus capítulo 1, versículo 18. Na quarta-feira passada começamos, né, dia 23/7 de 23. E hoje vamos continuar. Então aqui nós aprendemos, com o que está narrado aqui, que o nascimento de Jesus, todos sabem como que foi o nascimento de Jesus. É no Evangelho de Mateus, capítulo 1. O nascimento de Jesus, ele foi o maior milagre de toda a história humana, de tudo que aconteceu na Terra, né? Porque foi o nascimento do Filho de Deus, que ele se encarnou, se fez homem e nasceu Deus para salvar a humanidade perdida, que Jesus veio a este mundo dos seus pecados, né? E para isso ele veio nascer como os demais, né? Mas sem contaminação com o pecado. Então nós sabemos da história de Jesus, né? Como que ele não herdou pecado. E aqui no versículo 18 do Evangelho de Mateus, Mateus é no primeiro livro do Novo Testamento, né? Antes de Marcos, né? Ele é o Evangelho chamado Boas Novas. Achou, mãe Jacira? Mateus é o primeiro livro, depois... Não posso falar a página aqui, porque isso aqui é outra página, nem está marcando aqui a página. 1029, mas não sei se as outras é assim também, não é. Vamos ler, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Veja só, Maria, por que fala desposada? Desposada quer dizer ela estava comprometida. Hoje, falar é compromissada, noivada, vamos dizer assim. Com José, antes de se casarem ainda, então ela estava noiva, antes de casarem. E o que aconteceu? E o anjo, fala, né, que o anjo veio e conversou com ela primeiro. Ela foi avisada. Ela achou-se que tinha concebido do Espírito Santo, porque ela já sabia. Por exemplo, se o Espírito Santo não avisasse Maria, né, aí ela, como é que ela parecia a gravidez? Ela já sabia, mas José não sabia. Então, e esta gravidez não foi por homem algum. Essa mulher, ela noivada de José, ela não tinha tido relação com ele, contato com ele, nada fisicamente. Nós sabemos, irmãos, desde o tempo nosso, dos nossos pais, que os noivados, os namoros eram muito diferentes de hoje, muito diferente. A minha mãe, quando casou com meu pai, ela nunca namorou praticamente. Meu pai ficava na sala, ela era na cozinha. Imagina só. Olha, não sei o tempo dos demais, mas ela contava isso. Diz que ela olhava para o buraco da porta, ficava observando. E o pai queria pedir em casamento, olha bem, estou contando para a história verídica como essa daqui. E Maria nem sabe o que está escrito aqui. Agora você imagina aquele tempo. Meu pai não quis nem falar dentro da casa, chamou o pai dela lá no fundo do quintal para conversar e falou. Ele aceitou, ele queria, gostava do pai, da família, né? Então, isso aqui
não foi formado pela própria carne, o nascimento de Jesus. Foi totalmente obra do Espírito Santo. Então não foi pelo espírito humano, espírito do homem, como está narrado no capítulo 3 do Evangelho de João, né? Mas não foi nascido da carne, que Jesus disse para Nicodemos, falando da salvação. E Jesus, para ele salvar o homem, ele não poderia ter nascido da carne humana, senão ele era um pecador. Um pecador não salva o outro, porque ele tem pecado. E sim, totalmente do Espírito de Deus, um milagre divino. Ele não nasceu da carne, mas só do Espírito, mesmo se fazendo-se carne, mas não como nós. Jesus se fez carne como nós, ele tomou a nossa natureza humana como homem, mas só que ele não herdou a natureza de Adão e Eva. Ele não tinha a natureza pecaminosa. Hoje nós temos duas naturezas, a natureza de Adão e a natureza divina, mas mesmo nós tendo a natureza divina, nós não somos perfeitos, nós estamos sujeitos a muitas coisas, muitas quedas, só que precisa vigiar. Aí ele fala no 19 aqui, olha bem, então José, seu marido, fala marido, compromissada, né? Então José, seu marido, sendo justo, olha bem, e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. José, para romper o compromisso com Maria, com a sua noiva, com aquele compromisso matrimonial, sem infamar ela, saiu em segredo, fala aqui, ele deixou secretamente, saiu em segredo. 20. E pensando ele nisso, José diz que pensando ele nisso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José já tinha ido embora, né? Deixou ela. E falou, o anjo falou para José, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Vocês imaginam só, irmão? Conversando, hoje não fala isso. Se o Espírito Santo falasse para nós hoje, mas mesmo que do jeito que o homem é teimoso, ele não escutava, ele fazia as coisas erradas. 21. E aí ele falou para elas, e dará para a luz, porque tem o A com crase aqui, né? O acento ao contrário, e dará para a luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vocês notem bem que no nascimento de Jesus, irmãos, prestem bem atenção nesses detalhes. Até o nome de Jesus não foi escolhido pelos pais. Os pais, a Maria foi um instrumento só. Apenas. Foi gerado pelo Espírito Santo e o Espírito Santo escolheu o nome. Falou aqui, e dará para a luz um filho e chamará o seu nome Jesus. Porque Jesus, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então José já foi avisado. Falou Maria. Ele viu que a noiva dele estava parecendo, né? A gravidez, ele já pensou mal, mas só que ele não quis difamar ela. Ele falou, eu vou abandonar ela, eu vou embora, ela não vai ver mais, contando assim, para a gente entender bem, né? Para valorizar mais esse texto, né? Esse assunto. Porque se ele fala, ela tinha que ser apedrejada. É certo, ela tinha que ser apedrejada porque tinha cometido, né, adultério, né? Amém, irmão? Então, quer dizer que ele falou assim, então ele saiu quieto, ele não quis infamar. Ele pôde, porque ele viu, eu fui traído. Então, deixar secretamente. Ele fala,
Então note bem aqui, ó. Foi tudo pelo Espírito Santo. E no versículo 23 diz isso. Primeiro, Jesus tem outro nome. Josué é o mesmo nome, Jesus. Jeová, Jesus é Deus. Jesus, Josué, mesmo nome. Que dá Josué, é a mesma coisa, Jesus, Jeová. Grego, no grego de Josué, significa Javé, original. Javé, quer dizer, é salvação, ou Javé salva. Por isso que Jesus nome Javé. Vejam só o plano de Deus para salvar o povo do inferno. Como que Deus trabalhou esse plano antes da fundação do mundo. O Espírito Santo vindo a este mundo, baixando em Maria, para que dê para a luz o Filho de Deus. Obra do Espírito Santo, ele veio, escolheu ela. Deus, homem, encarnado, nasceria de uma mulher. Versículo 22 e 23. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta dizendo, versículo 22. Eis que a virgem conceberá e dará para a luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então já foi falado isso, ó. Tudo isso aconteceu para tudo que aconteceu para que cumprisse o já que vinha para trás, de trás, né? Que foi dito da parte do Senhor pelo profeta dizendo, Isaías 7,14. Então, se alguém quer ficar no jeito que quer ler lá, pode ler depois, né? Então ele fala, eis que a virgem, Isaías também disse isso. E depois, se der, leva em Miqueias, capítulo 2 também, que fala um pouco também. Eis que a virgem dará a luz, para a luz, um filho. Aqui ele falou plural, todo, ó, e chamarão seu nome, Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Já achou isso aí, irmão Paulo? Pode ler. 7,14? É 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Veja só, o profeta Isaías já disse isso mais ou menos uns 800 anos antes de vir Jesus. Mais ou menos isso. Esta profecia foi dada por Deus para Isaías, por esses profetas. E uma das maiores profecias, vamos dizer assim, se não a maior. A Bíblia no hebraico, a palavra virgem quer dizer alma. Esta alma, né, que significa a virgem, tão única, a única, não teve outra mulher, outra virgem que dasse um filho sem ter relação sexual com homem, que jamais houve ou haverá que seja a única mãe desta maneira, que dasse a luz a um filho. Então falou, eis que uma virgem conceberá, vai conceber e dará para a luz. Então foi falado disso antes. Então, o filho que nasceria, que seria o filho de Deus, e a palavra Emanuel significa Deus conosco. E isso se cumpriu plenamente no nosso Senhor Jesus Cristo. E esta profecia foi dada por Deus como uma refutação dos esforços de Satanás.
Satanás ele operava através dos reis da Síria, Israel, para derrubar Acaz. Em outras palavras, os seus esforços para anular tudo isso, o nascimento de Jesus, que ele queria atrapalhar, foi tudo em vão, foi anulado. Ele não conseguiu anular a promessa de Deus dada a Davi, seria anulada. Mas vamos ler agora, alguém hablar Miqueias 5:2, vamos ver lá. Chama para ler, para ver. E tu, Belém, Efrata, a pequena demais para figurar como... Aí assim. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amém. Olha bem, o profeta Miqueias também foi avisado, e tu, Belém, olha, ele falou, Efrata, posto aqui na fiel, posto pequena entre as milhares de Judá. O que ele está dizendo, posto pequena entre as milhares? Entre a população, Judá, tu é pequena, entre as milhares de pessoas de lá, você é pequena entre as milhares de Judá. Mas tu, Belém, ele fala do lugar do nascimento de Cristo, lá antes de acontecer. Não existia José, não existia Maria, não existia Pedro, não existia Paulo, não existia nada dessas pessoas, desses homens. Nada, estava longe, gente, longe, muito longe disso aí, ó. Então, que era o nascimento, no lugar do nascimento de Cristo. Fala, pequena para estar entre as famílias de Judá. É pequena entre as famílias. Significa um lugar pequeno, embora fosse o lugar de nascimento de Davi também. Ele fala, de ti sairá. O que será? Senhor em Israel, que ele ia nascer, veio para Israel. Fala de Cristo, que vem da tribo de Judá. Isto foi profetizado por Jacó, fazia já muito tempo, também Gênesis 19:10, e a sua cidade são desde o princípio, desde os dias da eternidade, a eternidade, desde não existia, desde o dia da eternidade é passado. Tem a intenção de mostrar a todos isto, não somente a uma pessoa, mas sim como Isaías profetizou, Emmanuel, Deus conosco, em 7:14. Agora vamos voltar lá em Mateus agora. Então aqui, a concepção de Jesus, agora depois nós vamos Lucas 1, 26, 27, por aí, vamos. Pode esperar lá. E a concepção de Jesus por uma virgem, Lucas depois, página 1099, aqui eu marquei aqui no tablet. Ó, a concepção de Jesus por uma virgem miraculosa, aqui eu não estou lendo o livro ainda nada, em Lucas ainda, anunciado que Deus logo reinaria, redimiria, e ela reinar e redimir o seu povo. Jesus, para ele redimir alguém, ele tem que reinar. Se o povo deixar de ser reinado por Jesus, Jesus reina, deixar ele morar, aí a pessoa é salva. Ninguém se salva sem for reinado, ter o reino de Jesus dentro dele. Então, esta citação é a primeira de várias referências que Mateus usa para mostrar que Jesus cumpre o Antigo Testamento, que foi dito. E todo o Evangelho tem a citação do Antigo Testamento. Agora veja também o nascimento de Jesus em Lucas 1, 26. Se tiver aberto, pode ler o versículo 26, alguém aí. E depois lê o 27 também. Aqui fala até um mês, irmão. Vamos ver. No 6º mês
Foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Amém. Então aqui fala, no 6º mês. Agora é difícil de... Se for o 6º mês hoje, é junho. Agora isso eu não perguntei no Google para saber como é que é lá, não lembrei, né? Vamos ver se eu escrevi aqui. Refere-se aos 6 meses depois que Isabel tinha concebido. Em consequência, João era 6 meses de mais idade que Jesus. Então, embora pareça estranho, Israel desprezou a Nazaré nessa época. Então, falou uma virgem desposada com um homem, cujo nome, eu não escrevi, o irmão Paulo leu aí, certo? Eu vou ler aqui na Bíblia. Lê novamente, irmão Paulo. O 27. A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Essa Bíblia nova, que tudo grudado na folha ou na outra. Quando a gente pega da Bíblia direto, é fácil, você vai escrever, pode pular a palavra. Então por isso que eu vou ler certo aqui também. A uma virgem desposada com um homem cujo nome era José da casa de Davi, certo? Aqui está. A uma virgem desposada com um homem cujo nome era José da casa de Davi. A turma está invertido, né? Por isso que eu estranhei. E o nome da virgem era Maria. Aí está falando, né, o nome. No texto, o grego, esta palavra que não tem como ler. O que está no grego aqui. É o par, o demudo, S-E-N-U-N-S. Padécimos. Que se refere a uma virgem pura que jamais conheceu um homem algum, falando de Maria. Nunca teve uma relação conjugal. Em hebreu, a palavra é a alma, a alma, que significa a virgem, quão única tem existido, não tinha existido igual era. O que jamais haverá uma mãe desta maneira. Não é igual. Desposada, comprometida com um varão que se chamava José da casa de Davi. Estava na linhagem direta de Davi. Tudo certinho como que foi o plano de Deus no Antigo Testamento. Através de Salomão, e o nome da virgem era Maria. A linhagem de Maria foi traçada por Davi. Mas através de um dos filhos de Davi, Natã, portanto sua linhagem era perfeita quanto à profecia do Messias, que viria da casa de Davi, segundo Samuel capítulo 7, versículo 28. Eu vou ler. E, entrando o anjo onde ele estava, disse: salve, graciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Vocês veem só que a religião torce tudo. Olha, falei, entrando o anjo, aonde estava, disse. Onde ela estava, disse, salve, agraciada. Olha bem, que diferença tem em falar. Ela é cheia de graça. Não até dá diferença. Se ele falasse Maria cheia de graça, então ela estava cheia de graça para
dar para os outros. Então, ela agraciada, falou, salve. Esse salve aqui, não pesquisei, mas quer dizer, é um cumprimento, salve. Foi um cumprimento exaltando ela assim, entre as mulheres, agraciada. Ela recebeu graça de Deus. Não é que a graça veio de cima para baixo, para Maria. Não é que Deus deu poder nela que ficar cheia de graça. Fala, o Senhor é contigo. Olha a palavra. Bendita és tu entre as mulheres. Foi o anjo que disse, o Senhor de olha, bendita. Então já fizeram uma reza desse sentido. Não está certo, biblicamente. Então, está pondo ela acima, porque ela foi mãe, né? Mas o corpo dela está na tumba, ela não ascendeu aos céus, ela foi uma crente, ela não era uma ímpia, senão Deus não teria escolhido, ela era uma crente nos ensinamentos das Escrituras, como os profetas, né? Você vê que isso foi muito antes das cartas de Paulo, quando Jesus veio. Então, bendita, abençoada, felizarda, és tu entre as mulheres. Por quê? De certo, Deus, o plano de Deus viu que ela era a que estava mais preparada para receber, ser mãe usada como instrumento do Filho de Deus. Mãe assim, sabe? Nada não teve, nem dela nem no homem. Foi. É a mesma coisa chegar, você coloca uma semente lá, você pega uma coisa lá, na horta do outro, você pega lá, não foi nada dele que ele usou, ele lá, você colocou lá, nasceu. Então ele nasceu filho de Deus. Então indica aqui o momento maior na história humana, maior, o anúncio do nascimento vindouro do Senhor da glória. Na encarnação quer dizer Deus feito homem. Salve, graciada, quer dizer muito graciada, ela foi muito, não foi pouco, para ser mãe do Filho de Deus, como homem, não mãe de Deus, mãe de Jesus. Então, quer dizer, agraciada, não cheia de graça, como alguns ensinam, mas sim como alguém que, sem merecer, tinha recebido a notável graça de Deus. Ela não merecia. Que nós já ia falando, né? Deus viu que ela estava mais preparada, mas se você olhar para merecimento, ninguém. O Senhor é contigo, diz. Então assinala aqui sua posição de humildade. Então, bendita és tu entre as mulheres. Não diz mais que todas as demais mulheres. Bendita és tu entre as mulheres. Falou que tu é mais, né? Ela foi abençoada, uma bênção especial. Acontece isso hoje. Então, como algum pensa, entretanto, ela definitivamente foi muito bendita. 29, aqui em Lucas, e vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Que saudação seria essa? Achou estranho. Uma inquietação total, não uma agitação total, não ficou agitada, ficou meio inquieta, né? Nem ligeira ou divina, e considerava que a saudação seria essa. Ela, de maneira nenhuma, ela entendeu a razão pela qual ele se dirigiu a ela como fez. Então ela fala, não entendeu. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas. Falou para ela, não temas, porque
achaste graça diante de Deus. Maria, não. Então o anjo falou para ela, o anjo diz: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Deus achou. Deveria ter sido assim: tu recebeste graça da parte de Deus, não foi graça de parte de homem. E eis que em teu ventre conceberá e dará para a luz um filho, e pôr-se-lhe-á o nome Jesus. Então tudo foi pelo milagre, até o nome. Não é o meu nome Sebastião, foi meu pai e minha mãe que escolheu. Deve ser eles, né? Principalmente o meu pai. Por quê? Por que você acha que eu falo meu pai? Porque o pai dele chamava Sebastião. O pai fez, não sei se aqui tempo usava isso. Volte bem. Nasceu o primeiro, Sebastião. Foi Mauro. Foi a primeira mulher, Dolores, a mãe dele, mãe do meu pai. Depois o Carlito, não tinha nada. Antônio, pai da mãe. Olha bem como que esse caprichado queria agradar os pais, né? E depois a Lena, Lázara Helena, a avó Lázara. Pronto. Aí sobrou a Ivone, o Ivan. Ivaninho não tinha mais nada. Aí fizeram o que quiseram. Então, lembrei isso agora aqui. Então aqui, o nome Jesus foi assim. Deveria ter sido traduzido também, que fala: tu conceberás seguidamente entre o ventre, quer dizer, imediatamente, e dará para a luz um filho. Expressa a encarnação, Deus manifestado em carne, Deus conosco, Emmanuel, como diz em Isaías 7,14, e pôr-se-lhe-ás o nome Jesus. Então a versão grega do hebreu, Josué, abre aspas, fecha aspas, significa, abre aspas, o Salvador, fecha aspas, ou a salvação de Jeová, o nascimento de Jesus, meio complicado. Então, 32, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Realmente quer dizer o mais eminente. Se refere a Jeová, um nome mais elevado, alto. Ele lhe dará ao Senhor Deus o trono de Davi, seu pai, segundo Samuel 7, né? Versículo 33. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Não tem. O reino de Jesus não tem fim. Ele fez tudo, cumpriu, morreu na cruz, mas ele está reinando no coração dos que aceitaram ele. E esse reino não tem fim. Por isso que a nossa salvação é eterna. Porque o reino dele não tem fim. Não é morrer aqui, irmão, morrer. Como lembra o nosso saudoso Monfer falava? Eu vou viver. Não morre, acabou, coitado. Não, você morre, mas vai voltar a viver com ele eternamente. Então começará isso, voltar a viver, na segunda vinda. E durará para sempre. Na segunda vinda dele, poderia ter começado no princípio do seu ministério, né? Mas ele foi rejeitado por Israel, crucificaram ele. Mas na segunda vinda, eles o aceitarão. O Salvador Messias, o Rei, Zacarias 12,14. 34. E disse Maria, o anjo: como se fará isto? Ela conversou com o anjo. Aqui fala detalhe mais, né? Como será isto, visto que não conheço homem algum? Como que eu vou ter um filho? É provável que ela estivesse no final da sua adolescência. Já era uma moça nova, já estava, né,
né? Não sabe a idade, 18 anos, 19 anos. Né? Então, 35, e respondendo o anjo disse-lhe, descerá, e já explicou para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Você note bem, fez certinho como fosse o caso, o nascimento natural de uma pessoa, de um filho. Então o anjo respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti, explicou tudo para ela. A virtude do Espírito do Altíssimo, quer dizer, o poder do Altíssimo. Vai te cobrir com a sombra. Note bem, que muito interessante. Por isso também o santo que de ti nascer será chamado Filho de Deus. Tem a mesma conotação que o Espírito de Deus se moveu sobre a face das águas. Gênesis 1:2. Fala, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sombra. Tem a mesma referência em que ele disse Deus, haja luz. Mesma coisa, haja luz, houve luz. Gênesis 1:3. Mesma coisa, né? Está dizendo a explicação que falou que ia nascer Jesus. Por isso também o santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. Então constitui a encarnação, Deus feito homem. Ele seria o totalmente Deus e totalmente homem. Deus, homem. Nós somos totalmente homem, mas não totalmente Deus. A palavra prima no texto grego também tem um nome aqui meio complicado. Sungines, diz, que significa compatriota, e não necessariamente uma prima no sentido de um parente sanguíneo. Então, quer dizer que diz, na explicação, irmão, que no texto grego, quem conhece o grego, sabe disso, que ela era compatriota, não prima, né? Entretanto, Maria definitivamente poderia ter sido pessoalmente parente de Isabel. Tem muita gente que se sente como parente, né? Concebeu um filho, falando da outra, em sua velhice, e este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Então, disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se, aí ela pronto, e cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou dela. Então 9:1, outro dia continuaremos esse assunto, se Deus permitir. Então falou, como disse Maria, eis aqui a serva do Senhor. Você pensou, se você estiver disposto a fazer a obra de Deus, de Deus falasse para nós, mas Ele fala hoje para nós. Está na Bíblia, assim, nós só não responde, dá de ombro, como diria o pastor Antônio, dá de ombro. Entendeu? Somos fracos, aproveite que é fraco. Ele chama nós para ir para frente, chama nós para fazer. Amém? Então vamos louvar a Deus e à noite aqui, se Deus permitiu, que hino vamos cantar agora?
Além do hino do 313, proteção divina, ixi, aqui é no canto, aqui é arriscado. Ouvi, toca. Aqui eu fui e cantei as duas. É meu cérebro que não está funcionando, não trocou mesmo. Não. Vai dar confusão. É separado, né? Aqui. Aí ele no começo e terminou só no pedaço final, né? Então, sabe por quê? Eu toquei aqui e fui cantar aqui, eu estranhei aqui.
O escudo ele é menor aqui, ele começa aqui no O, é da O, e termina gozar. É a primeira estrofe. Entendeu? Ó, gozar. É tá separado mesmo, então. É, não tão. Esse aqui. Eu já tive que Não, aí depois, na segunda estrofe, agora não é mais, porque eu cantei tudo da primeira, não cantei? É, na primeira cantou tudo, os dois corinhos. Porque eu não foi muito negócio pra ele. Aí na segunda só cantou os Porque aí eu vi você dando um pouco de sinal aí, qualquer coisa errada, tem meio longa chegou aqui, né? Aí eu olhei bem aqui, ó, vou ver onde termina, trabalhar aqui, eu olhei aqui, ó, trabalhar, ó, trabalhar, eu li, continuei ele nos dedos. Pronto, agora não é mais, agora vocês não vão ir. Sabe por quê? Que aquele dia que eu cantei, eu vi um sinal assim no que É uma discussãozinha, né? eu falei, mas aí. Consegue emendar com isso, né? Aí eu pensei assim, eu mais surpreso mesmo. falei, eu estou seguindo aqui, mas eu estou seguindo um cantor sem música. Nada se olhando assim, mudar o tom, você mudou. Se misturar assim, trabalhar as palavras, eu não consigo. Eu não consigo cantar uma música fora do que é certo. Eu não consigo entrar assim. Eu mesmo tento na voz do outro e aí mesmo. Mas eu não consigo. Eu tenho que parar. O erro é dos cantores, evita é posto. Primeira, na reposição da primeira, dá seu espaço. Segunda, não é confusão mesmo. Mas tá bem, se tudo mal fosse que nem esse, né? Tem um ditado. Ora no pau, que possa estar aqui. Senhor, agradecemos, né, por mais um culto que está se encerrando, né? Pedimos pelos demais cultos de hoje, pedimos pela semana, cada um. Agradecemos por tudo que foi feito, né, especialmente pela palavra exposta. Pedimos mais uma vez pelo pastor e sua família, assim como também a nossa família, né? E agradecemos